A receita de hoje é desse pãozinho integral, mas que pode ser colocado em uma forma grande e virar um pãozão também. É uma receita simples, a massa fica assim, bem macia, bem úmida e muito gostosa para comer na hora do café. E então, vamos para a cozinha? Pega aí uma tigela e coloca 4 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1,5 colher de sopa de fermento biológico seco e 1 xícara de leite morno. Esse leite está quase frio, não pode estar muito quente. E primeiro você precisa misturar bem, dissolver bem esse fermento. Feito isso, coloca aí 3 ovos inteiros, mas primeiro dá uma batidinha bem rapidinha. 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Eu estou usando a margarina culinária. E 1 colher de chá de sal. Se você gosta de uma massa mais salgada, você pode colocar até 1 colher bem rasa de sal. Aí o pão vai ficar bem salgadinho. Depois de misturar bem rapidinho os ingredientes, coloca 3 xícaras e meia de farinha de trigo integral sem fermento. E agora tem que misturar bem esses ingredientes. Se você tiver uma batedeira que aguenta massas pesadas, você pode usar a sua batedeira que vai dar certo também. Depois de misturar bem a farinha e misturar essa massa por pelo menos 2 minutos, ela está pronta. E essa é uma massa que precisa ficar assim, bem molinha mesmo. Se ela ficar muito seca, muito firme, o pão também vai ficar seco, vai ficar aquele pão que esfarela, que quebra, não fica gostoso. Então é muito importante que a massa desse pão fique assim, bem macia. Agora precisa deixar essa massa descansando por pelo menos 40 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Aqui em casa se passou 40 minutos, a massa cresceu bastante porque o clima está bem quente, mas o pão integral às vezes demora um pouquinho mais para crescer. Com a ajuda de uma espátula, mexe um pouquinho na massa. E depois acrescenta a farinha de sua preferência. Eu vou colocar aqui a farinha de aveia. Tenho 1 xícara de farinha de aveia, é a farinha bem fininha, mas você pode usar farinha de amêndoas, farinha de castanhas. Essa farinha vai deixar a massa do pão um pouquinho mais úmida e macia. E se for uma farinha de grãos, como a de amêndoas, de nozes, vai dar um sabor bem especial a essa massa. E uma dica muito importante agora é que não precisa sovar essa massa. Mexe rapidinho para lá e para cá, só mesmo para misturar a farinha na massa. Não precisa sovar e nem usar a batedeira. Depois de misturar a farinha de aveia, a massa está pronta. E ela continua macia e molinha. Para fazer os pãezinhos, coloca um pouquinho de farinha na mesa. Depois pega uma porção de massa, passa pela farinha e fecha formando uma trouxinha. Como essa é uma massa bem mole, essa farinha ajuda a formar os pãezinhos. Mas se você quiser, você pode dividir essa massa em 2 partes e colocar em 2 formas para pão de forma. Só não esquece de untar a forma com manteiga e farinha integral. Vou fazer mais uma vez. Peguei uma porção de massa e passei só uma parte pela farinha, só mesmo para ajudar a modelar o pãozinho. Depois foi fechando até formar uma bolinha. Arrumei bem direitinho para o pãozinho ficar bem redondinho, bem bonitinho, mas lembrando que a farinha integral não vai deixar esse pão tão bonitinho assim. Depois ele vai perder um pouquinho o formato.
Vai ficar um pouco tortinho, é assim mesmo. E eu pesei, cada pedacinho de massa ou cada pãozinho pesou em média 70 gramas. Depois de enrolar todos os pãezinhos, pega uma forma e passa bastante manteiga ou margarina e também farinha integral. E agora é só colocar os pãezinhos na forma. Mas como eu disse, se você quiser, você pode fazer pães grandes. Vai dar certo também. Deixe descansar por 15 minutos. Depois de 15 minutos, os pãezinhos cresceram um pouquinho. Você vai perceber que a massa ficou mais fofinha. No forno, crescem mais um pouquinho, mas por ser integral, não é uma massa que se desenvolve muito, que cresce bastante. E para deixar esse pãozinho diferente, eu peneirei um pouquinho de farinha integral por cima deles, que é opcional. Se você não gosta, não precisa colocar. O forno está pré-aquecido a 180 graus e os pãezinhos devem assar por 35 a 40 minutos. Mas fica de olho no seu forno porque cada um tem o seu tempo. E depois de 40 minutos, os pãezinhos já ficaram prontos. Eu vou tirar eles da forma quase frios. Geralmente, as massas feitas com farinhas integrais são mais secas um pouquinho. Então, agora é importante deixar esse pão esfriar bem antes de cortar. Assim, você consegue manter um pouquinho mais de umidade no centro do seu pão, lá no miolinho. Quando a gente corta pão quente, boa parte do vapor vai embora. E essa umidade que vai embora vai deixar a massa também um pouquinho mais seca. Lembrando que essa é uma receita de pão integral, é uma massa que fica úmida, fofinha, mas é um pouquinho mais pesada, mais sequinha. Espero muito que vocês gostem dessa receita e realmente façam. Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais!